Capítulo 3. Como as nossas emoções organizam o nosso ambiente. Numa bela manhã primaveril de 1892, um jovem soldado alemão chamado Hans Berger cavalgava a toda a brida. Estava a participar em exercícios militares na cidade de Würzburg e a sua unidade estava a colocar peças de artilharia nas suas posições, servindo-se da força de tração dos cavalos. De repente, a montada de Berger empinou-se nas patas traseiras, atirando-o ao chão em frente a uma das rodas do canhão. No último momento possível, os companheiros desesperados de Berger travaram o ímpeto da arma imediatamente antes de esta o esmagar. Berger escapou à morte apenas com um uniforme sujo. Nessa noite, recebeu um telegrama do pai, que estava em Coburg, a perguntar como se encontrava. O pai nunca antes lhe enviara um telegrama. Nessa manhã, a irmã mais velha de Berger tinha ficado avasalada por um pressentimento ominoso, convencida de que algo terrível lhe tinha acontecido, pelo que instara o pai a enviar o telegrama. Berger não conseguia compreender como os seus sentimentos de terror poderiam ter sido comunicados à sua irmã a mais de 100 km de distância. Planeava tornar-se astrónomo, mas isso fez-o mudar de ideias e, depois de ser exonerado do exército, tornou-se psiquiatra, estudando o funcionamento do cérebro. Em junho de 1924, teve a oportunidade de estudar o cérebro de um rapaz de 17 anos com um buraco no crânio, resultante de uma cirurgia anterior efetuada para remover um tumor cerebral. Queria ver se conseguia medir a atividade do cérebro. Depois de semanas de modificações ao seu equipamento, após ter obtido leituras erradas, para seu entusiasmo, Berger finalmente observou oscilações contínuas no galvanómetro. Escreveu no seu diário: é possível que consiga concretizar o plano que acalento há mais de 20 anos, o de criar uma espécie de espelho do cérebro, o eletroencefalograma. Em 1929, após refinar o seu equipamento e as suas capacidades, Berger descreveu as duas primeiras ondas cerebrais alguma vez descobertas, alfa e beta. Infelizmente, o trabalho de Berger ia contra as teorias cerebrais então prevalecentes na medicina da época e foi rejeitado pela maioria dos colegas. Cientistas britânicos e americanos julgavam que aquilo que ele media resultava de um artefato elétrico e um deles escreveu que era altamente cético quanto à possibilidade de registar algo significativo a partir da superfície do cérebro. Berger foi obrigado a reformar-se da sua cátedra universitária e a sua saúde deteriorou-se. Afundou-se na depressão e, em 1941, acabou com a própria vida. Só quando investigadores da consciência começaram a investigar a ligação entre mente e cérebro nos anos 1960 é que o uso dos eletroencefalogramas se disseminou. Agora são usados para mapear estados de consciência, bem como função cerebral, e novas ondas, como as ondas gama, continuam a ser descobertas. O cérebro comunicante aplaudir a onda. Viajo com frequência até Nova York e adoro ir ver musicais da Broadway. Quando The Book of Mormon estreou, fui um dos primeiros a comprar bilhetes. Durante todo o tempo, havia sempre gente no público a rir. No final, o elenco recebeu uma ovação de pé. De súbito, o aplauso mudou. Em vez de 1000 pessoas a aplaudirem individualmente, toda a gente começou a bater palmas, seguindo o mesmo ritmo. Palma, 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 palma. As palmas ritmadas tornaram-se tão insistentes que os atores voltaram ao palco para um bis. O aplauso comunicou a aprovação aos autores, que responderam com mais uma canção. Os neurónios no nosso cérebro fazem algo similar. Disparam juntos em padrões rítmicos, comunicando uns com os outros através do cérebro. Estes padrões são medidos em ciclos por segundo, ou hertz. Imagine uma audiência a aplaudir devagar em uníssono. Trata-se de uma onda cerebral lenta, com milhões de neurónios a dispararem juntos lentamente.
Imagine um público a aplaudir depressa. Trata-se de uma onda cerebral rápida, com milhões de neurónios a dispararem juntos rapidamente. Os eletroencefalogramas atuais usam padrões de cada uma das muitas partes do cérebro. Tipicamente usam 19 elétrodos ligados à superfície do couro cabeludo. Uma equipa de investigação observou: hoje em dia os cientistas estão tão habituados a estas correlações entre sinais elétricos e o estado cerebral que podem esquecer-se de como são impressionantes. Um único elétrodo proporciona estimativas da ação sináptica sobre massas de tecido que, em média, contém entre aproximadamente 100 milhões e 1000 milhões de neurónios. Quando vemos mudanças de ondas cerebrais num eletroencefalograma, isso indica que os padrões de ativação de milhares de milhões de neurónios no cérebro também estão a mudar. O que são as ondas cerebrais e o que fazem? Há 5 ondas cerebrais básicas que são detectadas por um eletroencefalograma moderno. As ondas gama equivalem a frequências de ondas cerebrais mais alta, 40 a 100 Hz. São mais prevalecentes em alturas em que o cérebro está a aprender, fazendo associações entre fenómenos e integrando informação de muitas partes diferentes do cérebro. Um cérebro que produza muitas ondas gama reflete uma organização neural complexa e uma atenção elevada. Quando foi pedido a monges que meditassem acerca da compaixão, foram detectados grandes clarões de ondas gama nos seus cérebros. Estes resultados foram comparados com os de meditadores inexperientes que tinham meditado durante 1 hora por dia na semana anterior. Os noviços tinham uma atividade cerebral semelhante à dos monges. Mas, quando os monges recebiam instruções para evocar uma sensação de compaixão, os seus cérebros começavam a disparar numa coerência rítmica, como o público a aplaudir no musical The Book of Mormon. Os clarões de ondas gama medidos nos cérebros dos monges foram os maiores alguma vez registados. Os monges comunicaram ter entrado num estado de êxtase. As ondas gama estão associadas a níveis muito elevados de função intelectual, criatividade, integração, estados de pico e sensação de se estar na zona. As ondas gama fluem da frente do cérebro para trás cerca de 40 vezes por segundo. Os investigadores veem esta onda oscilante como uma correlação neural da consciência, um estado que liga a atividade do cérebro com a experiência subjetiva da consciência. Os investigadores cerebrais falam da amplitude de uma onda cerebral e isso refere-se simplesmente ao seu tamanho. Uma amplitude elevada de uma onda gama significa uma grande onda gama, enquanto uma amplitude baixa significa uma onda pequena. As medições das ondas cerebrais mostram picos e vales. A distância do pico ao fundo é a amplitude. A amplitude mede-se em microvolts e as ondas cerebrais medem tipicamente entre 10 e 100 microvolts, sendo que as ondas mais rápidas, como as ondas gama, têm a amplitude mais baixa. A onda mais rápida a seguir é beta, 12 a 40 Hz. As ondas beta costumam dividir-se em duas partes, beta alta e beta baixa. A beta alta é a nossa mente de macaco. A beta alta, de 15 a 40 Hz, é a onda cerebral típica de pessoas com ansiedade, de pessoas a sentir frustração e de pessoas sob stress. Quanto mais estressadas as pessoas ficam, maior a amplitude das ondas beta que os seus cérebros produzem. Emoções negativas como ira, medo, culpa e vergonha produzem grandes clarões de ondas beta na leitura do eletroencefalograma. Isto apaga regiões do cérebro que lidam com o pensamento racional, com a capacidade de decisão, com a memória e com a avaliação objetiva. O fluxo sanguíneo para o córtex pré-frontal, o cérebro pensante, reduz até 80%. Com falta de oxigênio e nutrientes, a capacidade de o nosso cérebro pensar claramente cai pelo cano. As ondas beta baixas são a banda que sincroniza as funções automáticas dos nossos corpos, pelo que também são chamadas frequência rítmica sensoriomotora.
15 a 15 Hz, 12 a 15 Hz. As ondas beta são necessárias para processar informação e para o pensamento linear, pelo que ter níveis normais de beta é positivo. Quando nos concentramos em resolver um problema, em compor um poema, em calcular a melhor rota para o nosso destino ou em equilibrar as contas, as ondas beta são nossas amigas. A SMR representa um estado mental calmo e concentrado. É o stress que produz ondas betas elevadas, sobretudo acima de 25 Hz. As ondas alfa, 8 a 12 Hz, correspondem a um estado ideal de alerta descontraído. As ondas alfa ligam as frequências mais elevadas à mente pensante das ondas beta e à mente associativa das ondas gama, com as duas frequências mais baixas de ondas cerebrais, que são as ondas θ, 4 a 8 Hz, e as ondas delta, de 0 a 4 Hz. As ondas θ são características do sono leve. Quando temos sonhos vívidos, os nossos olhos movem-se rapidamente e os nossos cérebros estão primariamente ocupados por ondas θ. As ondas θ são a frequência do sono de movimento rápido dos olhos, REM. São também a frequência dominante de pessoas sob hipnose, de curandeiros, de pessoas em transe e de pessoas em estados altamente criativos. A recordação de experiências emocionais, sejam boas ou más, pode desencadear ondas θ. A frequência mais baixa é a das ondas delta, que são características do sono profundo. Amplitudes muito elevadas de onda delta também se encontram em pessoas que estão em contacto com a mente não local, mesmo quando estão perfeitamente despertas. Os cérebros de meditadores, de intuitivos e de curandeiros têm muito mais ondas delta do que o habitual. Os olhos das pessoas que se encontram num sono profundo sem sonhos não se mexem. As ondas delta também predominam neste sono sem movimento rápido dos olhos. Acordar da realidade cotidiana. Maxwell Cade, pioneiro do eletroencefalograma, reparou que as ondas alfa, no meio do leque de frequências, formam uma ponte entre as duas frequências elevadas de ondas beta e gama e as duas frequências baixas de θ e delta. As capacidades de biofeedback e neurofeedback concentram-se em ensinar como alcançar um estado alfa. O estado ideal é suficientemente alfa para ligar todos os outros ritmos cerebrais. As ondas beta elevadas são minimizadas para que haja muito pouca mente de macaco e ansiedade. Existe uma quantidade equilibrada de ondas gama e θ e uma vasta base de ondas delta. Sendo biofísico, Cade tinha trabalhado com radares para o governo britânico antes de voltar a sua atenção para a medição de estados de consciência. Desenvolveu a sua própria máquina, o espelho da mente, em 1976. Destaca-se de todos os outros aparelhos de eletroencefalograma por proporcionar um instantâneo visual claro das ondas cerebrais. A sua aluna Anna Weiss descreveu a máquina da seguinte forma: o que distingue o espelho da mente de outras formas de eletroencefalografia foi o interesse, da parte do seu criador, não em estados patológicos, como é o caso de aparelhos médicos, mas num estado ideal, chamado a mente desperta. Em vez de medir sujeitos com problemas, o inventor do espelho da mente procurou as pessoas mais altamente desenvolvidas e espiritualmente conscientes que foi capaz de encontrar. No lampejo das suas ondas cerebrais, ele e os colegas encontraram um padrão comum. Fosse o sujeito um yogi, fosse um mestre do zen ou um curandeiro. A mente desperta. Usando o espelho da mente ao longo de 20 anos, Cade gravou os padrões de ondas cerebrais de mais de 4.000 pessoas com fortes práticas espirituais. Verificou que o estado da mente desperta era comum entre este grupo. Também reparou noutra semelhança. Todos tinham altas quantidades de ondas alfa. Conforme vimos, as ondas alfa encontram-se mesmo no meio
do espectro, ficando as ondas beta e gama por cima e as ondas θ e delta por baixo. Quando alguém num estado da mente desperta tem muitas ondas alfa, e se cria uma ligação entre as frequências elevadas acima e as frequências baixas abaixo. Cade chamou a isto a ponte alfa, pois faz a ponte entre as frequências da mente consciente das ondas beta com as frequências subconscientes e inconscientes das ondas θ e delta. Isto permite um fluxo de consciência integrando todos os níveis da mente. Cade escreveu: o despertar da atenção é como acordar gradualmente do sono e ficar cada vez mais vividamente ciente da realidade cotidiana. Só que é da realidade cotidiana que despertamos. Ele desenvolveu um método de meditação chamado ecomeditação, que é muito simples, mas que é consistente e automaticamente capaz de trazer as pessoas para o padrão EEG da mente desperta. A ecomeditação usa toques de EFT para desbloquear obstáculos ao relaxamento. Depois leva-nos por uma série de exercícios simples de relaxamento físico que enviam sinais de segurança ao cérebro e ao corpo. Não requer crença ou filosofia. Ao invés, baseia-se em enviar ao corpo pistas fisiológicas que produzem um estado profundamente relaxado de modo automático. As instruções gratuitas encontram-se em ecomeditação.com. Durante a ecomeditação, vemos também muitas ondas cerebrais delta. As ondas delta ocorrem quando nos ligamos com muitos recursos acima e além do ser local. Conforme descrito, pessoas em estados de transe, bem como curandeiros, artistas, músicos e pessoas intuitivas, tendem a ter bastantes ondas delta. Os que se encontram num transe criativo, como um compositor a criar música ou uma criança a brincar, costumam ter muitas ondas delta. Perdem toda a noção do mundo externo à medida que se concentram na sua criatividade. Encontram-se, sobretudo, em ondas delta, com algumas ondas θ e alfa e apenas as ondas beta suficientes para funcionarem. Para mim, tem sido fascinante falar com pessoas cujos cérebros revelam uma elevada amplitude de ondas delta durante a meditação. Relatam passar por experiências transcendentes. Descrevem sentir união com o universo, uma sensação maravilhosa de harmonia e bem-estar. Albert Einstein referia-se a isto como um estado expansivo de consciência no qual aceitamos todos os seres vivos e toda a natureza. Os cientistas também podem ser místicos. O músico preso dentro do programador. Num workshop presencial, ensinei ecomeditação a Prem, um homem de 42 anos com uma ansiedade moderada. Prem era um programador informático que queria incorporar mais criatividade na sua vida. Tocava guitarra, mas raramente arranjava tempo para o fazer, embora fosse o seu passatempo preferido. Simplesmente não tenho tempo para mim mesmo, dizia. Uma das suas crenças mais arraigadas era: a vida é dura. Temos de nos esforçar. Não há tempo para brincar. Quando começamos a sessão, o eletroencefalograma de Prem mostrava um nível elevado de ondas beta em ambos os hemisférios. As ondas beta são típicas do stress. As suas ondas alfa eram mínimas. As ondas alfa são as ideais de alerta relaxado, fazendo a ligação das frequências altas com as baixas. A leitura do eletroencefalograma de Prem revelava bastantes ondas θ e delta, mas a sua amplitude mínima de ondas alfa era como um engarrafamento. Ele não tinha acesso ao seu lado criativo. A sua alta amplitude de ondas beta também é característica de pessoas com ansiedade crónica, stress e burnout.
Quando Prem se instalou na rotina de ecomeditação, teve grandes clarões de ondas alfa em ambos os hemisférios do cérebro, embora maiores no direito. As suas ondas beta, ansiosas e estressadas, desapareceram. O seu cérebro começou a produzir ondas gama, coisa que antes não fazia. Prem não meditava e disse que tinha ido a aulas de meditação, mas que nunca conseguira estabelecer uma prática rotineira de meditação. Contudo, a ecomeditação instalou-o de imediato num estado profundo. As suas ondas cerebrais estabilizaram no padrão da mente desperta. Sem stress, o sangue tornou a ocorrer ao seu córtex pré-frontal e o seu raciocínio tornou-se claro à medida que ganhava acesso aos recursos biológicos e intelectuais dos centros executivos do seu cérebro. Nesse workshop, testamos as respostas biológicas dos participantes, bem como os seus estados psicológicos antes e depois do workshop. O ponto de partida do cortisol de Prem, a principal hormona do stress, diminuiu significativamente. Quando os nossos níveis de stress descem, são libertados recursos biológicos para promover a reparação celular, a imunidade e outras funções benéficas. Isto tornou-se evidente nos níveis de imunoglobulina salivar. A siga de Prem, um marcador imunitário fundamental. Estes aumentaram significativamente entre o início e o fim do workshop. O seu ritmo cardíaco em repouso desceu de 79 para 64 pulsações por minuto, enquanto a sua tensão arterial desceu de 118/80 para 108/70. Todos estes indicadores refletiam um funcionamento recém-equilibrado do seu cérebro. Efeitos positivos similares foram registados noutros participantes do workshop. Os níveis médios de cortisol diminuíram em todo o grupo e os níveis de SIGA aumentaram. O ritmo cardíaco em repouso desceu de 70 para 66. Depois de invertermos a reação de stress com a ecomeditação, Prem começou a ver o lado positivo da vida. O sangue começou a fluir-lhe de novo para a zona frontal do cérebro e todo o seu disco rígido voltou a estar online. Sentiu-se fortalecido. Sabia que tinha recursos. Sabia que tinha a capacidade de brincar. Recuperou um sentido de controlo da sua vida. Tinha um sentido de propósito, de autoeficácia e toda a sua história mudou. Quando voltei a testar Prem depois, pedindo-lhe que repetisse a sua frase inicial de que a vida é dura, não há tempo para brincar, ele desatou a rir. Parece o meu pai a falar, comentou, e fez uma careta, abanando um dedo como um pai severo a censurar uma criança brincalhona. Prem praticou a ecomeditação ao longo do workshop e, no final, já conseguia induzir rapidamente aquele estado relaxado. Começou a planear tempo para tocar guitarra e honrar o seu lado criativo. Quando a consciência muda, as ondas cerebrais mudam. Os campos energéticos das ondas cerebrais e a matéria dos caminhos neurais vivem numa dança em constante evolução. Quando a consciência se altera, as ondas cerebrais alteram-se e diferentes caminhos neurais são acionados. Os extremos são amor e medo. Quando nos encontramos num estado de medo, a nossa ponte alfa desaparece. Podemos continuar a ter ondas θ e delta, mas vemo-nos privados dos recursos da nossa mente subconsciente e da sua ligação ao todo universal. As ondas beta inundam o cérebro receoso, que fica em modo de sobrevivência. Quando nos encontramos num estado de êxtase, os nossos cérebros mostram o padrão da mente desperta. Um passo mais adiante também pode passar para um padrão simétrico a que Cade chamava a mente evoluída. À medida que a nossa consciência se enche de amor, os nossos cérebros funcionam de forma muito diferente, com grandes quantidades de ondas θ e delta, mais uma ponte alfa para ligar a mente consciente à subconsciente. As emoções criam estados cerebrais.
As ondas cerebrais medem os campos gerados pela consciência. Passar sinais pelos nódulos neuronais ativados pelo amor, pela alegria e pela harmonia criam um campo energético característico. Ao monitorizar os cérebros da pessoa a fazerem ecomeditação, a perita em EEG Judith Pennington observou que as ondas θ e delta progrediram nos seus padrões do estado de mente desperta para o estado de mente evoluída. As emoções também criam neurotransmissores. Entre estes contam-se a serotonina, a dopamina, as endorfinas e a anandamida. A serotonina está associada à satisfação e a dopamina a uma sensação de recompensa. As endorfinas bloqueiam a dor e aumentam o prazer. A oxitocina é a hormona da ligação e estimula sensações de proximidade e intimidade com os outros. Chama-se molécula do êxtase. A anandamina, que deve o seu nome à palavra sânscrita para felicidade, liga-se aos mesmos receptores no cérebro que o THC, a principal molécula psicoativa da marihuana. Quando a mente muda, cria fatos moleculares sob a forma destes neurotransmissores. Quando estes inundam o nosso cérebro, sentimos-nos satisfeitos, seguros, ligados, extasiados e serenos. Quando as nossas mentes entram em estados emocionais elevados, é literalmente como se estivéssemos drogados com substâncias produzidas pelos nossos corpos. As ondas cerebrais expressam os campos gerados pela emoção. Um estudo influente examinou os padrões das ondas cerebrais de meditadores de 5 diferentes tradições contemplativas, desde o Qigong ao Zen. Comparou a função cerebral dos meditadores num estado normal de consciência e durante a meditação. Um dos desafios de uma investigação como esta é que uma única hora de gravações de EEG de um só sujeito produz uma quantidade infindável de dados. Diz-nos quais as frequências predominantes de cada parte do cérebro, milissegundo a milissegundo, e essas frequências alteram-se constantemente. Interpretar esta imensa massa de dados requer experiência e um modelo para descrever aquilo que se procura. Depois de criar uma imagem completa de como todo o cérebro funciona, os investigadores deste estudo concluíram que um modelo mais informativo seria comparar ondas beta com delta. Mediram a proporção entre ondas beta e delta antes da meditação, durante a meditação e depois da meditação. Enquanto as tradições meditativas ofereciam ensinamentos muito diferentes, desde cânticos a movimento, passando pela imobilidade, o que todas tinham em comum era uma redução das ondas beta e o aumento das ondas delta. Os investigadores identificaram interdependência funcional globalmente reduzida entre regiões cerebrais, uma alteração na função cerebral que sugere uma dissolução da sensação de um eu local e isolado. Este padrão cerebral de ondas beta reduzidas e ondas delta elevadas tipificava aquilo que descreveram como a experiência subjetiva de não envolvimento, desligamento e deixar ir, bem como de unicidade e dissolução de fronteiras do ego. À medida que a consciência dos meditadores passava para a unicidade com o campo universal não local. Trata-se do mesmo padrão de ondas cerebrais que tenho visto nos resultados de eletroencefalogramas de centenas de meditadores que descrevem estados de fluxo, consciência alterada e ligação com o campo universal não local, nos quais as fronteiras do eu local se dissolvem. A experiência dos místicos. Num workshop, filmámos declarações de pessoas cujos cérebros revelavam enormes quantidades de ondas delta. Perguntámos-lhe o que tinham experienciado durante as meditações. Uma mulher chamada Julie, que sofria de depressão, descreveu a experiência da seguinte forma. Ao início, ter os olhos fechados foi irritante. Sentia cada irritação e comichão mínima na pele. Tinha uma impressão na garganta e vontade de tossir. Ouvi o tipo
a meu lado a respirar, e isso também era irritante. Mas depois comecei a esquecer tudo isso e uma sensação de paz envolveu-me. Sentia a respiração a entrar no meu corpo e a sair de novo. Era como um rio a fluir. Comecei a flutuar como se fosse um balão de hélio ou algo assim. Parecia que ia para outro lugar, e isso foi lindo. Sentia as rochas, as árvores e o oceano. E parecia que fazia parte de tudo isso, como se tivesse sido absorvida pela perfeição de tudo o que existe no cosmos. 4 enormes seres azuis flutuavam perto de mim e eu sentia um amor e uma ligação incríveis a fluir deles. Eram como contornos de pessoas, mas transparentes e com cerca de 4,5 metros de altura, feitos de uma linda neblina de um azul marinho. Ultimamente tenho andado muito preocupada com todas as coisas que se passam na minha vida, mas um dos seres pairou até mim e eu senti-me tranquilizado, como se me dissesse que tudo vai correr bem, como se me dissesse que tudo vai correr bem. O meu coração encheu-se de amor e eu apercebi-me de que o amor é tudo. Ela deu-me um cristal reluzente de diamante para me recordar de que vai sempre acompanhar-me. Pulo no meu coração e isso derreteu toda a dor miserável e deprimente que ali vivia há demasiado tempo e a dor transformou-se em gotas d'água que caíram no chão. Quando nos disse para voltar para a sala, senti que estava a 1 milhão de quilómetros de distância. Trouxe essa sensação de paz no meu corpo. Foi difícil voltar e tenho noção de que parte de mim está sempre lá. Pontos comuns da experiência mística. O que Julie descreveu é uma experiência mística típica. Os seres humanos têm experiências transcendentes desde que ganharam consciência. E a da Julie teve características similares a muitas outras. Uma sensação generalizada de paz, a dissipação da preocupação e da dúvida, uma sensação de desligamento do eu local e das limitações do corpo, uma experiência de unicidade com a mente não local, incluindo a natureza, o universo e toda a vida, um encontro com um guia simbólico, receber uma dávida simbólica que comporta poder curativo, a integração da dávida com o seu corpo e o seu eu local, uma sensação de se ficar alterado pela experiência. Os neurocientistas com que tenho trabalhado instruem os meditadores experientes a proporcionar sinais pré-definidos durante a meditação, como bater com o indicador 3 vezes quando sentem a experiência de unicidade. Podemos comprovar temporalmente a ocorrência com o eletroencefalograma. Isto tem-nos permitido correlacionar a experiência interna com os estados cerebrais. Quando o eu local abandona as preocupações com o corpo para se fundir com a mente não local, vemos grandes clarões de ondas delta. A onda delta de amplitude elevada torna-se estável quando os meditadores integram os dois estados, tal como Julie comunicou com o ser azul que lhe deu a dávida. Quando as pessoas começam a tornar a meditação parte das suas vidas cotidianas, desenvolvem amplitudes mais elevadas de ondas alfa, teta e delta do que antes. Experiências místicas ao longo da história revelam similaridades. Tocaram, um santo indiano do século XVII, escreveu o seguinte poema intitulado Quando me perco em ti. Quando assim me perco em ti, meu Deus, então vejo e sei que todo o teu universo revela a tua beleza. Todos os seres vivos e todas as coisas sem vida existem através de ti. Todo este imenso mundo não passa da forma como tu te mostras a nós. É apenas a voz com que tu próprio falas conosco. Para que palavras? Vem, Mestre, vem, e preenche-me por completo. No poema de Tukaram, podemos ver características semelhantes à experiência de Julie. Ele perde a sua noção de eu local, desaparecendo em consciência não local.
Tem uma experiência de unicidade com o universo. Sente o universo a comunicar consigo. Um estado de unidade no qual não são necessárias palavras. Embora no século XVII não houvesse eletroencefalogramas para mapear as ondas cerebrais de místicos como Tukaram, podemos inferir os tipos de sinalizações neurais que lhes ocorriam nos cérebros examinando experiências similares em pessoas como Julie. O santo indiano Ramakrishna, 1836-1886, entrava em estados de êxtase que duravam horas. O seu corpo ficava rígido e ele ficava tão absorto na sua experiência transcendente que não tinha noção do que o rodeava. Quando emergia da meditação, muitas vezes não conseguia falar durante algum tempo. Uma vez, após recuperar a capacidade de falar, descreveu ter visto uma luz como a de 1.000.000 de sóis. Uma forma luminosa emergiu da luz, assumiu forma humana e depois voltou a integrar-se com a luz. O teólogo Huston Smith é o autor do manual A Essência das Religiões e é um perito em experiência mística. Ele afirma que as experiências de unicidade são comuns a místicos ao longo da história. A experiência não está dependente da era ou da cultura. Os místicos não falam em segunda mão acerca da unicidade, falam em primeira mão acerca de experiências de unicidade. Quando descem do cimo da montanha, partilham a sua experiência com aqueles que os rodeiam. Inspirados, aqueles que os escutam veneram-nos com frequência e até poderão construir religiões em torno deles. Aquilo para que todos os místicos apontam, porém, é a experiência direta de unicidade. Trata-se de algo diferente da experiência em segunda mão, mediada por intercessores como sacerdotes e ritos religiosos. Os místicos não discordam uns dos outros, nem creem que o seu próprio caminho seja superior a outro, porque todos tiveram a mesma experiência. Só as autoridades religiosas de segunda ordem entram em conflito. Enquanto as religiões são diferentes, a experiência mística é só uma. Smith defende que a experiência mística é o pináculo da consciência humana. A inovação da ciência moderna é o fato de agora podermos mapear o fluxo de informação no cérebro dos místicos, tal como os antigos marinheiros mapearam os mares desconhecidos. A ciência demonstra-nos objetivamente o que místicos como Smith têm sabido subjetivamente, que a experiência mística produz padrões comuns e previsíveis no cérebro. O lobo parietal direito do cérebro é responsável por posicionar o corpo em relação ao espaço circundante e por distinguir a fronteira entre eu e outro. Estudos de neuroimagiologia revelam que, em estados estáticos, esta região se desliga. Quando Ramakrishna e outros místicos descrevem a sua noção de eu local a desvanecer-se numa fusão com a mente não local universal, a experiência tem ecos na função objetiva dos seus cérebros. Quando a oxitocina chega ao auge, unem-se com o universo e, quando os seus cérebros são inundados por Ananda Mida, entram em êxtase. Ondas delta e a ligação à consciência não local. Há muitos anos que o Dr. Joy Dispenza, meu amigo e colega, compila exames cerebrais de workshops de meditação, tendo um compêndio que ultrapassa os 10.000 exames. Estudar os padrões comuns a este grupo de mapas mentais dá-nos percepções fascinantes da experiência dos participantes nos workshops. O que vemos na coleção de Joy são pessoas com muito mais ondas θ e delta do que é habitual. A quantidade base de ondas delta nos cérebros dos meditadores é muito maior do que a observada em cérebros normais. Os meditadores têm praticado libertar o seu apego à mente local
e mergulhar em experiências de unicidade com a mente não local. A meditação repetida leva o cérebro para uma nova zona de funcionamento que inclui muito mais ondas delta do que a normalidade anterior. Quando Joy pôs à prova centenas e depois milhares desses cérebros, o que reparou foi que processavam informação de uma forma muito diferente da do cérebro médio. A atividade em muitas destas pessoas encontra-se na zona vermelha, o que significa que a quantidade de ondas delta tem 2 desvios da média, sendo superior à encontrada numa base de dados de mapas mentais normalizados. O significado prático desta estatística é que apenas 2,5% da população geral tem a função delta que vemos em meditadores experientes. Os neurocientistas que medem as mudanças em ondas cerebrais durante os workshops avançados de Joy constataram que, ao longo dos 4 dias de um workshop, a atividade base de ondas delta aumenta, em média, 149%. As ondas delta variam em amplitude de 100 a 200 microvolts do pico à base. Quando testamos pessoas em workshops de ecomeditação, é frequente vermos amplitudes de mais de 1000 microvolts. Por vezes, vemos picos de mais de 1 milhão de microvolts. A maior parte do equipamento de eletroencefalografia nem sequer é capaz de medir tantas ondas delta. Isto correlaciona-se com poderosas experiências espirituais, como as relatadas por Julie nos nossos dias e por Tukaram no passado. Têm sido relatadas por místicos de todas as tradições ao longo de milhares de anos. Não podemos medir objetivamente uma experiência com uma noção de eu local e mente local a dissolverem-se em eu não local e mente universal. Podemos, porém, medir como é que o cérebro processa a informação ao passar por tal experiência. O denominador comum são enormes amplitudes de ondas delta. Esta energia é correspondida por moléculas como a serotonina e a dopamina, bem como pelo neurotransmissor do êxtase, a anandamida, e a hormona de ligação, a oxitocina. Estes tipos de experiência não são exceções isoladas. A investigação demonstra que 40% dos norte-americanos e 37% dos britânicos tiveram pelo menos uma experiência transcendente que os levou para lá da mente local. Muitas vezes descrevem-na como a experiência mais importante das suas vidas, influenciando tudo o que se seguiu. Poucos falaram com outras pessoas acerca das suas experiências, contudo. Filhos não contaram aos pais. Pacientes não contaram aos médicos. Mulheres não contaram aos maridos. Como este tipo de conversa escapa às nossas convenções sociais normais, não temos linguagem ou contexto para o conduzir. Isto não quer dizer que tais experiências não estejam a acontecer. Quando começamos a procurá-los, vemos que há encontros com a mente não local por toda a parte. Ondas teta e cura. Por vezes, tais estados cerebrais alterados fazem-se acompanhar por uma cura rápida. Num workshop de meditação ministrado por Joy Dispenza, um mexicano a que chamaremos José descreveu experiências místicas similares. José fora ao workshop pouco depois de lhe ter sido diagnosticado um tumor cerebral canceroso. Seria submetido em breve a uma operação potencialmente fatal. Durante uma das meditações, José, como Julie, viu seres sobrenaturais. Um deles estendeu a mão para o interior do crânio de José e esgaravatou-o durante algum tempo. José experienciou vividas sensações físicas, como se o seu couro cabeludo fosse aberto e o seu tecido cerebral reordenado. No dia a seguir ao workshop, José alterou o seu horário para poder fazer um novo raio-x. Apanhou um voo até Houston para ter uma consulta na MD Anderson, uma clínica oncológica famosa, antes de voltar para casa. Um novo exame, feito apenas um dia após o workshop, revelou que todos os vestígios do tumor tinham desaparecido. Durante experiências curativas intensas, é costume vermos amplitudes elevadas de onda teta no eletroencefalograma.
As ondas θ foram mapeadas como as ondas cerebrais típicas durante sessões de cura energética. Se uma pessoa oferece cura à outra, vemos grandes ondas θ primeiro no curandeiro e depois no paciente. A troca acontece com frequência no momento em que o curandeiro sente as mãos a aquecer, a experiência subjetiva de fluxo energético. Num estudo, um curandeiro e o cliente estavam ligados a máquinas de eletroencefalografia. O eletroencefalograma do curandeiro revelou 14 períodos de ondas θ sustidas na frequência de exatamente 7,81 Hz. O eletroencefalograma do cliente mudou para a mesma frequência, demonstrando ligação entre o curandeiro e paciente. A médica que não conseguia curar. Uma das minhas formandas, Anice, uma médica genial, voluntariou-se para trabalhar os seus problemas em frente ao grupo inteiro, ligada a um monitor de eletroencefalografia. Anice não só concluíra uma licenciatura em medicina, mas também um doutoramento em farmacologia. Além disso, tinha certificação em toque curativo e várias outras modalidades. Anice recebera o diagnóstico de fibromialgia 13 anos antes. Os sintomas, tais como dor articular, fadiga e confusão mental, por vezes eram severos, enquanto outras alturas eram mais ligeiros. No entanto, acabara por ficar tão debilitada que já não conseguia trabalhar. No dia da formação, o seu nível de dor era 7, numa escala que ia até 10, e a confusão mental era tão extrema que ela mal conseguia seguir as palestras. Caminhava com dificuldade e precisava de se amparar com 3 almofadas para se sentir suficientemente confortável para funcionar. Anice tinha um nível elevado de frustração e irritação consigo mesma, porque o marido, Dal, que também estava a frequentar o workshop, passara a suportar todo o fardo de sustentar a família, incluindo as 2 filhas adolescentes. Outra fonte de ira era o fato de sentir que, apesar de toda a minha formação, não consigo curar-me. Embora por vezes assistimos a milagres no minuto, durante os workshops, não foi assim para Anice. A sua sessão foi longa e complicada. Ela teve dificuldade em criar uma visão para o seu futuro porque não era capaz de se imaginar a melhorar. O terapeuta gestáltico Byron Katie leva os clientes a fazerem a si mesmos perguntas provocadoras que põem em causa os seus pressupostos sobre si e sobre o mundo. Uma dessas perguntas é: quem seria eu sem esta história? Outra forma de o perguntar é: que contribuição tem este problema na minha vida? Perguntei-o a Anice. A pergunta desencadeou uma memória de uma altura em que tinha 8 anos e estava a ser emocionalmente maltratada por um familiar. Adoeceu e a doença tornou-se o seu escudo. Quando estava confinada à cama, podia refugiar-se no seu quarto e não tinha de lidar com quem a atormentava. Depois de identificarmos o assunto central de que a doença poderia ser uma solução disfarçada do problema, usamos técnicas de energia psicológica para libertar toda a sua ira quanto ao agressor de sua infância que continuava bastante presente na sua vida. A sua dor diminuiu para 1, numa escala até 10, e ela começou a sorrir e depois a rir perante o problema que criara para si mesma. A minha Nemésis nunca teve sucesso. Apercebeu-se e, pela primeira vez na sua vida adulta, sentiu-se fortalecida nessa relação. Começou a falar de possibilidades para o seu futuro. Tinham-lhe oferecido um belo emprego no Brasil, mas ela não o tinha considerado, pois não achava que pudesse funcionar fisicamente sem os recursos de que gozava nos Estados Unidos da América. Nesse momento, a possibilidade tornava-se real para ela. Que achas? Perguntou ao marido. Adoraria, respondeu Dal com os olhos a brilhar. No final da nossa sessão, Anice levantou-se e caminhou pela sala, com a dor a desaparecer por completo e abanando os braços e as pernas livremente com uma amplitude total de movimentos. Deixou o workshop nesse dia para jantar com Dal e falar do futuro positivo que o esperava. Não só a sua consciência mudara, como o seu corpo também se libertara drasticamente. A consciência muda a forma como o cérebro processa a informação.
Durante sessões com clientes ligados a uma máquina de eletroencefalografia, o que vemos tipicamente no início de uma sessão é uma grande quantidade de ondas beta elevadas, indicando preocupação e stress. Há poucas ondas alfa, gama ou teta. A ausência de teta significa que os clientes são incapazes de fazer a ponte entre as suas mentes conscientes beta e a sua criatividade, intuição e ligação ao campo universal, teta e delta. À medida que os clientes experienciam lampejos de discernimento, vemos grandes clarões de ondas alfa nos dois hemisférios cerebrais. Quando a Anissa percebeu do que o seu agressor nunca se tornara tão bem-sucedido quanto ela, as suas ondas alfa cresceram tanto que excederam a capacidade de medição do nosso aparelho. No final da sessão, vimos o típico padrão de mente desperta no cérebro da Anissa. Tinha uma quantidade pequena de ondas beta elevada, indicando que as suas capacidades de pensamento crítico estavam ativadas, mas tinha mais SMR, ondas beta baixas, demonstrando que estava em sintonia com o seu corpo. Tinha grandes quantidades de ondas teta e até uma maior amplitude de ondas delta, revelando uma ligação com a sua criatividade, a intuição e o campo de informação universal. As suas ondas gama tinham aumentado, demonstrando uma capacidade maior de fazer ligações entre partes dispersas do cérebro e de processar informação de uma forma integrada. Ainda que os seus avanços psicológicos tenham sido profundos, o seu funcionamento fisiológico, tal como diagramado nos eletroencefalogramas, revelou alterações cerebrais em tempo real. Ela não estava simplesmente a experienciar uma mudança psicológica. A forma como o seu cérebro organizava a informação também estava a mudar. Isto é mais do que simplesmente uma mudança da mente. É uma mudança no próprio cérebro conforme se formam novos nódulos neurais. Ao longo das nossas vidas estão constantemente a formar-se novos nódulos neurais enquanto os antigos são eliminados. Quando meditamos, tocamos, usamos outras formas de psicologia energética ou alteramos a nossa consciência de qualquer outra forma, o cérebro muda rapidamente. O cérebro pode ser intencionalmente alterado pela mente, sobretudo pelo que é conhecido como treino de atenção. A verdadeira transformação cria novos padrões de caminhos neurais. Por fim, todo o estado do cérebro se altera e estabelece um nível novo e saudável de homeostasia. Uma equipa de investigadores comenta que um número cada vez maior de estudos na literatura da neuroimagiologia suporta significativamente a tese de que, com o treino e o esforço adequados, as pessoas podem alterar sistematicamente circuitos neurais associados a vários estados mentais e físicos que são francamente patológicos. Podemos trabalhar nas nossas redes cerebrais disfuncionais e alterá-las com as nossas mentes. Não são apenas os místicos e os curandeiros que produzem grandes pontes alfa e clarões de ondas teta quando se encontram em estados estáticos. Certos grupos para quem um desempenho elevado é crítico começam a descobrir que afinar o cérebro desta forma produz grandes avanços nos resultados. Os fuzileiros da Marinha dos Estados Unidos precisam de operar eficazmente em condições de combate que se alteram rapidamente. Usando equipamentos de eletroencefalografia de milhões de dólares num ginásio mental, construído para o efeito em Norfolk, na Virgínia, aprendem a entrar num estado a que chamam êxtase. Depois de ligar um interruptor para o êxtase, os seus cérebros entram num estado de fluxo, uma realidade alterada em que o super desempenho se torna possível. Outros profissionais exigentes, como advogados litigiosos da elite, atletas olímpicos e executivos da Google, também se treinam para entrar em êxtase. As características destes estados de fluxo são descritas no livro Roubar o Fogo. Entre elas contam-se a abnegação e a intemporalidade. As pessoas em êxtase transcendem os limites da mente local. Os eletroencefalogramas revelam que o córtex pré-frontal dos seus cérebros, a sede de uma noção de eu, se desliga.
O tagarelar mental das ondas beta cessa. Ganham distância das obsessões ansiosas da mente local. A sua química interna altera-se enquanto neurotransmissores de bem-estar, como a serotonina, a dopamina, a anandamida e a oxitocina, lhes inundam os cérebros. Neste estado, ganham uma perspectiva não local. Ficam abertas a um leque infinito de possíveis opções e resultados. O eu, em vez de ficar preso numa realidade local limitada e fixa, é capaz de experimentar possibilidades diferentes. Isto deita abaixo os filtros que normalmente aplicamos à informação que recebemos, levando a saltos associativos que facilitam a resolução de problemas e a supercriatividade. Revém a investigação sobre os ganhos de desempenho produzidos por estes estados de ondas cerebrais, os quais incluem uma melhoria de 490% da concentração mental, uma duplicação da criatividade e um aumento de 500% da produtividade. Durante o êxtase, seja o encontrado em relatos antigos de Tukaram, seja o das experiências modernas de Julie e dos fuzileiros da Marinha, as pessoas têm experiências comuns. Estas estão ligadas aos neurotransmissores. Entrar num estado de êxtase, anandamida, uma sensação de alinhamento do corpo que encapsula o eu local, endorfinas, ligação do eu local ao universo não local, oxitocina, serenidade, serotonina e a recompensa de se ser alterado pela experiência, dopamina. São estas as características das mentes aperfeiçoadas e agora temos eletroencefalogramas e análise de neurotransmissores para medir as mudanças que produzem na matéria. Anteriormente, os estados estáticos só eram atingíveis por místicos e eram necessárias décadas de estudo, prática rigorosa, disciplina ascética e iniciação espiritual. Atualmente, conhecemos agora os ajustes exatos ao corpo e ao cérebro que nos permitem recriá-los por nós mesmos, conforme o desejamos. A tecnologia proporciona-nos uma versão resumida de como encontrar o divino. Hoje em dia, os seres humanos de desempenho mais elevado nas áreas do desporto, dos negócios, do combate, da ciência, da meditação e da arte induzem-nos de modo rotineiro. No futuro, à medida que mapeamos a fisiologia destes estados e transformamos o êxtase numa capacidade possível de aprender, ficarão disponíveis para toda a gente. A minha breve carreira de artista ou esquivar-me às balas da crença. A minha carreira de artista começou aos 5 anos e teve um mau auspício. A minha família acabava de se mudar para os Estados Unidos e eu dei por mim involuntariamente encarcerado na escola primária Howard, em Colorado Springs, no Colorado. O meu sotaque britânico atraía a atenção desfavorável dos professores. Para resolver o problema, inscreveram-me em aulas de terapia da fala, nas quais desenvolvi gaguez e problemas de fala. Um dia, levei para casa um projeto artístico para mostrar aos meus pais. Juntamente com todos os outros colegas, tinham-me instruído a desenhar um cowboy. Eu fiz o melhor que pude e a minha professora reparou na qualidade do desenho. Encantado com aquele raro sinal de aprovação, levei o desenho para casa e mostrei-o à minha mãe. Ela desatou a rir e a ridicularizar o desenho. Dançou pela sala, a guinchar e a imitar os ângulos anatomicamente incorretos dos braços e das pernas do cowboy. Arrasado, retirei-me para o beliche no alpendre fechado que partilhava com a minha irmã. Nunca mais voltei a desenhar uma forma humana, confinando os meus rabiscos a navios e aeronaves, até ter feito 45 anos. Comecei a meditar diariamente, bem como a praticar toques com regularidade. Examinei as minhas crenças arraigadas. Uma delas era: não tenho jeito para a arte. Será que isso é mesmo verdade? Perguntei a mim mesmo. Juntamente com uma mulher, de quem era próximo na altura e que por acaso tinha uma galeria de arte, inscrevi-me numa aula de um dia de pintura à aguarela na faculdade local. Assim que peguei no pincel, senti-o vivo na minha mão.
Entrei no estado de fluxo sem esforço. Era como se pintasse há um século. Eu era uma esponja de conhecimento, aprendendo só naquele dia todas as técnicas que o professor sabia. A minha amiga, com tendências artísticas, não acreditava que eu fosse um novato e desconfiava que eu teria obtido um diploma clandestino em arte, alguns no meu percurso. Depois, inscrevi-me num curso de 2 dias de pintura do rosto humano e a aguarela. Voltei a exaurir tudo o que a professora sabia, insistindo em conhecer as suas técnicas avançadas antes de o primeiro dia terminar. Depois comecei a pintar com regularidade. Dado que sou um tipo metódico, fui enumerando cada pintura pela ordem pela qual a completava. 1, 2, 3 e por aí adiante, em vez de lhes dar nomes. Na maioria eram rostos. Pintei o meu amor, pintei a minha confusão, pintei a minha dor. Quando completei 8 pinturas, levei as 4 melhores a um café, loja, galeria de arte da minha zona. O proprietário ficou impressionado e agendou-me uma exposição individual. A inauguração seria dali a 6 semanas. Venha na véspera e pendure 36 obras, disse-me. Tentei parecer indiferente ao sair, mas, por dentro, estava a tremer. 36 horas. Ele não sabia que eu só tinha pintado 8 na vida inteira, se não contarmos com o cowboy. Agora tinha de arranjar a forma de pintar outras 30 em 6 semanas, para além da minha semana de 60 horas de trabalho e de ser pai solteiro dos meus 2 filhos pequenos. Comecei a pintar metodicamente nos intervalos do trabalho. Apercebi-me de que poderia cumprir o prazo, mas apenas se seguisse os preceitos de Henry Ford e assestasse as minhas pinturas numa linha de montagem. Muito pouco artístico, mas necessário. Dispus 3 cavaletes lado a lado, em fila. Cada passagem de aguarela demora 10 minutos a secar antes de se poder aplicar a seguinte. Assim, eu aplicava uma camada de tinta num cavalete e depois trabalhava no seguinte. Depois passava para o terceiro. Quando voltava à primeira pintura, a tinta tinha secado e eu podia repetir o processo. As aguarelas são um meio exigente. A tinta é transparente, pelo que não dá para cobrir um erro, como se pode fazer quando se usa um material opaco como óleo ou acrílico. Se nos enganamos numa diluição ou deixamos que uma gota de cor errada caia no papel, o quadro fica arruinado. A pressão para terminar e moldurar aqueles 30 quadros era grande. Quando entrava no estado de fluxo, constatava que era capaz de manter o plano de cada uma das 3 pinturas na minha mente ao mesmo tempo que aplicava a tinta sem esforço. Cumpri o prazo e inaugurei a minha primeira exposição. As pessoas adoraram as imagens e vendi vários quadros. Animado, abordei o espaço local mais prestigiado, a Câmara Municipal, onde iam alternando artistas locais de poucas em poucas semanas. Mais uma vez, o administrador agendou-me de imediato para uma exposição individual. Mais uma vez, pintei e desfrutei do processo de expor. Surgiu então a oportunidade de escrever um livro, chamado Soul Medicine, em coautoria com o meu mentor, o Dr. Norman Shelley. Decidi aplicar as minhas energias e o limitadíssimo tempo livre que tinha à escrita em vez da pintura. A meio da obra maior e mais ambiciosa que alguma vez tinha pintado, pousei os pincéis para sempre e, em vez disso, comecei a escrever. A experiência ensinou-me muitas lições. Uma foi que as nossas cabeças estão cheias de crenças que não são verdadeiras. No meu caso, coisas como a crença arraigada de que não tinha jeito para a arte. Outra lição foi que estas crenças arraigadas surgem de experiências precoces na infância, moldam por completo as nossas vidas e, a menos que as ponhamos em causa, podemos passar a vida a demonstrar as mentiras que nos contaram quando éramos crianças. A maior parte da minha carreira subsequente tem sido passada a ajudar outras pessoas a identificarem e a porem em causa as crenças arraigadas que as limitam. Uma amiga, a Alice, foi à inauguração da minha exposição na Câmara Municipal. Era artista e trabalhava com vidro fundido. Havia anos que se debatia por ganhar a vida com a sua arte. Ela disse-me: "Estou pasmada. É dificílimo conseguir exposições individuais. Eu nunca consegui ter uma.
Não respondi a Alice. Mentalmente, porém, limpei o senho metafórico e pensei: epá, ainda bem que não sabia disso. Só tive duas exposições. Não fazia ideia de que eram difíceis de conseguir. Outra artista que pintava paisagens à aguarela e estava presente na inauguração exclamou: Mas você pinta retratos. Os rostos são a coisa mais difícil de pintar à aguarela. O meu diálogo interno foi: sabia lá eu. Esquivei-me a outra bala das crenças. Depois de ter desintegrado uma crença, comecei a desintegrar outras. Comecei a pôr em causa todas as crenças que me tinham mantido pequeno e limitado. Comecei a reclamar partes de mim mesmo que tinha repudiado devido à reprovação de pais, professores, parceiras e amigos. Comecei a descobrir quem era e a tornar-me essa pessoa em vez de me confinar às limitações estabelecidas pelas pessoas à minha volta. É disso que trata o movimento do potencial humano. Temos vastas capacidades, poderes e percepções dentro de nós. Podem estar constrangidos pela cegueira das pessoas à nossa volta, mas continuam a existir. Somos muito maiores do que acreditamos. Depois de começarmos a tirar as vendas e de entrarmos na nossa magnificência total, tornamo-nos formadores do mundo em vez de reflexos das limitações do passado. Cada momento é um momento que decidimos: vou ser essa magnificência ou vou continuar a fingir que sou menos do que sei que sou? Imagine-se que eu tinha jogado pelo seguro e mantido a minha crença arraigada com provas dadas de que não tenho jeito para a arte. Imagine-se que eu tinha consultado antecipadamente os meus amigos experientes e descoberto que as exposições individuais são impossíveis de conseguir e que os rostos são a coisa mais difícil de pintar. O resultado teria sido não ir a aulas de pintura, não ter exposições individuais, não ter qualquer explosão de criatividade. Talvez não escrever livro algum, nem ter uma carreira de escrita e investigação que viria a mudar a minha vida. É essa a consequência de vivermos nas caixas das nossas antigas crenças. Sem uma nova mente, não há nova matéria. Em vez de vivermos num mundo aberto de mente nova, com matéria nova. Faça a seguinte experiência intelectual. Imagine que continua, durante o resto da sua vida, a manter as crenças que tem hoje em dia acerca de si mesmo. Essa é uma opção na encruzilhada adiante na estrada. Se na encruzilhada seguir pela outra direção, porá em causa todas as crenças limitadoras na sua cabeça e alcançará o seu potencial mais à frente. Por vezes será bem sucedido, noutras alturas falhará, mas crescerá sempre. Começará a descobrir os limites de quem é realmente, em vez dos limites que os seus professores e pais criaram para si. A sua nova mente torna-se a sua nova matéria. Neste preciso momento, encontra-se realmente na encruzilhada. Que direção tomará? A minha missão neste livro é encorajá-lo a dizer: eu sei que tenho grandeza em mim e estou determinado a expressá-la inteiramente. Os cientistas sociais costumavam acreditar que a nossa personalidade se forma bem cedo na vida e não se altera muito com o passar do tempo. Um cabeçalho de uma notícia de 1979, publicado no The New York Times, proclamava: personalidade. Características principais mantêm-se estáveis durante a vida. Baseava-se num estudo que demonstrava que os nossos traços principais, como a ansiedade, a amabilidade e o apetite por novas experiências, são fixos. No entanto, o estudo de personalidade mais longo alguma vez realizado demonstra que as nossas personalidades podem mudar ao longo das nossas vidas, a ponto de se tornarem irreconhecíveis. Tudo começou com dados de um inquérito feito em 1950 a 1208 adolescentes de 14 anos. Foram usados 6 questionários pelos seus professores para avaliar 6 traços de personalidade. 60 anos depois, investigadores localizaram os inquiridos originais, que tinham então em média 77 anos. Constataram que havia pouca sobreposição de características com as de quando eram adolescentes. Embora esperassem encontrar muita estabilidade de traços de personalidade, surpreenderam-se ao encontrar muito pouca.
chegando um dos investigadores a exclamar que praticamente não há qualquer relação de todo. As crenças e características da nossa infância não têm de nos perseguir pela vida toda. À medida que assumimos responsabilidade pela mudança e que praticamos consistentemente hábitos mentais desejáveis, podemos mudar drasticamente. As mudanças poderão não surgir numa semana ou num mês, mas a prática consistente ao longo do tempo pode transformar-nos numa pessoa completamente diferente. As emoções moldam o mundo à nossa volta. Julgamo-nos indivíduos autónomos que tomam as suas próprias decisões e guiam as suas próprias vidas. Na realidade, fazemos parte de uma matriz de ligação. Estamos ligados uns aos outros através da nossa rede neural e por campos energéticos invisíveis. Os nossos pensamentos e emoções não ficam contidos nas nossas mentes e nos nossos corpos. Afetam as pessoas à nossa volta, muitas vezes sem que estas o saibam. Os pensamentos e emoções delas também nos afetam ao nível do subconsciente e do inconsciente. A investigação prévia tem revelado que os cérebros se sincronizam quando partilham informação. Quando uma pessoa fala, enquanto outra escuta, as regiões cerebrais ativas em quem está a falar também se ativam em quem ouve. Engenheiros biomédicos da Universidade de Drexel, em colaboração com psicólogos de Princeton, desenvolveram uma fita de imagiologia cerebral para usar na cabeça e medir este fenómeno. Baseia-se em investigação que usa imagiologia funcional de ressonância magnética, fMRI, sigla inglesa, para examinar a atividade das áreas cerebrais da linguagem. Sobretudo quando o falante descreve uma experiência vivida e emocional, a atividade cerebral do ouvinte espelha a de quem fala. Os investigadores gravaram 3 sujeitos a contar uma história da vida real, um deles em inglês, os outros 2 em turco. Os seus cérebros foram examinados enquanto falavam. A gravação foi depois reproduzida para 15 sujeitos que só falavam inglês, enquanto os investigadores mediam a atividade nas áreas parietais e pré-frontais dos cérebros de quem escutava. Estas regiões estão ligadas à nossa capacidade de discernir os objetivos, desejos e crenças de outras pessoas. Estas áreas ativam-se quando os sujeitos escutavam a história em inglês, mas não as histórias em turco. Os investigadores também verificaram que, quanto maior a correspondência entre as áreas cerebrais de quem falava e de quem escutava, melhor o grau de compreensão. Isto demonstra que, quanto melhor os nossos cérebros espelham a experiência dos outros, melhor os compreendemos. Campos energéticos à distância. Os campos energéticos também podem afetar outros à distância. O Dr. Eric Leskovitz, psiquiatra no Hospital de Reabilitação Spaulding, da Faculdade de Medicina de Harvard, visitou o Instituto de HeartMath em Boulder Creek, na Califórnia, em 2007. Estando vendado e a meditar, o seu ritmo cardíaco e a sua coerência cardíaca foram continuamente monitorizados pelos técnicos do laboratório. A coerência cardíaca está associada a uma atividade aumentada de ondas alfa no cérebro. É um estado no qual os intervalos entre as pulsações são regulares e constantes. É produzido por emoções positivas, tais como amor e compaixão. Emoções negativas perturbam a coerência cardíaca. Em intervalos aleatórios a que Leskovitz não tinha acesso, era dado um sinal a meditadores experientes para que entrassem também em coerência cardíaca. Quando o faziam, a coerência cardíaca de Leskovitz também aumentava. Sem lhes tocar, eram capazes de lhe mudar a função cardíaco-cerebral. Um estudo posterior mediu o mesmo efeito em 25 voluntários numa série de 148 ensaios de 10 minutos e constatou o mesmo fenómeno de treino cardíaco à distância. O autor declarou que um campo energético coerente pode ser gerado e ou aumentado pela intenção de pequenos grupos de participantes. A evidência de sincronização do ritmo cardíaco entre participantes sustenta a possibilidade de biocomunicações entre corações.
Os nossos corpos e cérebros sincronizam-se com pessoas à nossa volta a toda a hora. Quando observamos outros a serem tocados, os nossos cérebros ativam-se da mesma forma como se estivéssemos a ser tocados. Isso é porque os nossos cérebros contêm neurónios de espelho que ecoam as sensações que estamos a observar. Estes neurónios de espelhos até disparam em sintonia com expressões faciais e tom de voz, indicando que somos muito sensíveis a pistas tanto verbais como não verbais, proporcionadas por aqueles que nos rodeiam. Não são só as emoções positivas que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. Os nossos cérebros também estão sintonizados com a dor dos outros. Investigadores em Birmingham, em Inglaterra, mostraram a estudantes universitários imagens de pessoas a sofrer com lesões desportivas ou a levarem injeções. Quase um terço dos estudantes sentiu dor no mesmo local representado nas fotografias que estavam a ver. Os investigadores usaram então uma máquina de fMRI para comparar os cérebros de 10 estudantes que só tinham sentido uma reação emocional com os de outros 10 estudantes que tinham realmente sentido dor física. Os 20 estudantes revelaram atividade aumentada nas áreas do cérebro que processam emoções, mas apenas aqueles que tinham realmente sentido dor física tinham atividade em regiões cerebrais que processam dor. Para dar outro exemplo, os bebés não choram apenas quando os membros familiares estão aflitos, mas até quando veem desconhecidos perturbados. Os seus sistemas nervosos têm um alto grau de ligação aos que os rodeiam e as estruturas nas partes dos seus cérebros que processam a emoção ativam-se em resposta às emoções dos outros. Contágio emocional. As emoções são contagiosas. Se a sua melhor amiga se rir, é provável que você também se ria com ela. Quando ela se sente deprimida, é provável que você também se sinta em baixo. Tal como poderá apanhar uma gripe por entrar numa sala de aula cheia de crianças doentes, pode apanhar emoções das pessoas que o rodeiam. Por exemplo, entrar na mesma sala e sentir-se feliz ao ouvir todas as crianças a rirem de uma piada. As emoções são contagiosas, tal como certas doenças. Isto não se aplica apenas a emoções negativas, como medo, stress e tristeza. Também acontece com a alegria e satisfação. Framingham é uma cidade encantadora de Nova Inglaterra, no Massachusetts, a 30 km de Boston. Albergando hoje em dia 17 mil famílias, foi fundada em meados do século XVII. No final desse século, Framingham recebeu um conjunto de famílias da cidade próxima de Salem, pessoas que procuravam escapar aos infames julgamentos de bruxas. Essa parte da cidade ainda se chama Salem's End. Na literatura médica, a cidade é famosa pelo estudo cardiovascular de Framingham. Em 1948, um grupo previdente de investigadores do Instituto Nacional do Coração estabeleceu um projeto ambicioso de investigação para descobrir a causa da doença cardíaca e do infarto, duas situações que aumentaram continuamente na primeira metade do século. Recrutaram 5.209 residentes de Framingham com idades entre os 30 e os 62 anos e submeteram-nos a um conjunto alargado de testes psicológicos e físicos. Os sujeitos voltavam a cada 2 anos para serem novamente avaliados. Em 1971, o estudo incorporou uma segunda geração, composta por 5.124 filhos e cônjuges dos filhos dos participantes originais e, atualmente, muitos dos netos e bisnetos dos participantes originais continuam a participar no estudo. A minadouro de dados obtidos pelo estudo permitiu que investigadores atentassem a muito mais do que a doença cardíaca. Um subestudo de 4.739 pessoas ao longo de 20 anos analisou os seus níveis de felicidade e como esses níveis afetavam os que o rodeavam. O estudo verificou que a felicidade de uma pessoa tem a capacidade de aumentar a de outra durante períodos que podem chegar a durar um ano. Quando uma pessoa na rede social de Framingham ficava feliz,
A probabilidade de um vizinho, cônjuge, irmão ou amigo se sentir feliz aumentava até 34%. Viver num raio de até 1,5 km de um amigo que ficasse feliz aumentava a probabilidade de felicidade em 25%. Seria de pensar que o nosso estado emocional depende das nossas próprias escolhas, ações e experiência, observou um dos co-autores do estudo, Nicholas Christakis, o sociólogo clínico da Universidade de Harvard. Mas também depende das escolhas, ações e experiências de outros, incluindo pessoas a quem não estamos diretamente ligados. A felicidade é contagiosa. Barbara Fredrickson, autora de Love 2.0, chama a isto ressonância positiva. Quando a frequência da nossa consciência é o amor, ligamos-nos naturalmente com outros que se identificam com esse campo energético partilhado. A propagação da felicidade. Não só as pessoas felizes afetam quem as rodeava, como a felicidade também demonstrou propagar-se como ondas num lago. Distando até 3 graus de separação, as pessoas tornavam-se mais felizes. Ter um amigo que conhece alguém feliz aumentava a probabilidade de felicidade até 15% e, mesmo na camada seguinte, a probabilidade continuava a ser de 6%. As emoções negativas também eram contagiosas, mas não tanto. Ter uma ligação infeliz aumentava a probabilidade de infelicidade em 7%, por oposição a 9% de felicidade. O contágio emocional também se encontra presente em grupos. Barsad 2002, pode influenciar a dinâmica do grupo e levar a maior cooperação, a um aumento de desempenho de tarefas e a menos conflitos. O contágio emocional, através da sua influência direta sobre as emoções, os julgamentos e os comportamentos de funcionários e de equipas de trabalho, pode levar a efeitos de propagação subtis mais importantes em grupos e organizações, diz Siegel Barsad, autor de vários estudos influentes sobre contágio emocional. A emoção e a atitude positivas no membro de uma equipa, sobretudo no líder, aumenta o desempenho de toda a equipa. Contudo, líderes estressados degradam o desempenho de todos aqueles que o rodeiam. Uma cultura organizacional corroída por contágio emocional. Por Stansen Corvallis. A nossa empresa produz equipamento especializado para a construção e é admirada no nosso setor como um exemplo de crescimento firmemente orientado. Com a expansão recente do setor da construção, nós também nos expandimos. Contratamos muita gente nova rapidamente e uma das novas contratações foi Vilma, uma executiva sénior que trabalhava sob a minha supervisão. O seu currículo parecia perfeito e ela tinha passado com distinção pelo processo de entrevistas. Ao fim de 3 meses, o seu desempenho era bom, mas Vilma começara a partilhar comigo as suas preocupações acerca de vários projetos e pessoas. Uns quantos executivos que costumavam sair cedo do trabalho. Um deslize no orçamento noutro departamento. Um engenheiro com informação sensível que era amigo de um profissional na mesma posição noutra empresa. Ela enquadrava as suas observações em termos de preocupação com a saúde da nossa organização e eu sentia-me grata por ela mas comunicar. Passado pouco tempo, as sessões de queixas de Vilma tornaram-se parte habitual da minha carga de trabalho e ela não parava de descobrir problemas. Achava que a cultura corporativa era demasiado permissiva e que os outros executivos não me demonstravam respeito suficiente. Acreditava que precisávamos de aperfeiçoar a nossa declaração de missão e os nossos objetivos. Julgava que poderíamos diminuir a nossa força laboral e aumentar as margens de lucro. Comecei a perguntar-me se a empresa teria muito mais problemas do que eu tinha pensado e passei a encarar os outros membros da equipa de executivos com desconfiança. O tom exuberante e divertido do nosso escritório começou a erudir-se apesar do nosso sucesso financeiro acelerado. Então o nosso diretor financeiro, Jason, pediu para ter uma reunião confidencial comigo. Disse-me que Vilma tinha falado consigo acerca dos erros de outros no escritório e Jason não achava que as suas preocupações tivessem fundamento. Investigando mais a fundo, deparei-me com um padrão. Ela fala confidencialmente com outros executivos, maldizendo todos os gestores, à exceção do seu interlocutor no momento.
Também me apercebi de que o verdadeiro problema era eu. Tinha-me deixado levar pelas histórias de Vilma e perder a minha própria noção de confiança no nosso pessoal e de segurança quanto à direção da empresa. Inconscientemente tinha vindo a transmitir isto ao resto da equipa, levando à perda da nossa cultura organizacional e emocionalmente inspiradora. Algumas pesquisas rápidas pela internet depressa revelaram que esta doença tinha um nome: contágio emocional. As emoções nefastas podem espalhar-se entre pessoas próximas, tal como as doenças se espalham. Toda a nossa empresa estava infectada. Depois de ter identificado o contágio emocional, passei a vê-lo em todas as empresas com que me deparei. Ia a um tribunal e sentia um nevoeiro espesso de descontentamento e infelicidade que imbuía o edifício. Ia à loja da música da minha zona e reparava que os sorrisos dos funcionários pareciam genuínos e que eles estavam realmente a divertir-se enquanto interagiam uns com os outros. Dispensei Vilma ao final de uma tarde de sexta-feira. Na segunda-feira de manhã, todo o ambiente da empresa se alterara. As pessoas estavam novamente descontraídas. A nossa empresa voltara a parecer um sítio divertido e criativo para se trabalhar. O fluxo das conversas deixou de ser reservado, a confiança tinha regressado. Tendo a mensageira de más emoções sido retirada, o antigo tom emocional depressa voltou a estabelecer-se. O melhor foi que voltei a sentir-me bem comigo mesma e com a empresa. O contágio emocional muda o mundo. As emoções não são contagiosas apenas ao nível de uma equipa, família ou comunidade. São contagiosas à escala muito maior das redes sociais. Uma experiência enorme com 689.003 utilizadores do Facebook constatou que o contágio emocional nem sequer requer contacto entre as pessoas. Grupos inteiros de pessoas podem entrar em coerência emocional e as suas ondas cerebrais alterarem-se, gerando potencialmente um enorme campo combinado. O estudo usou um sistema automatizado para alterar a quantidade de conteúdo emocional nos feeds de notícias de utilizadores do Facebook. Quando os conteúdos visíveis aos utilizadores foram manipulados para reduzir emoções positivas, segundo os autores do estudo, as pessoas produziram menos publicações positivas e mais negativas. Quando as expressões negativas foram reduzidas, ocorreu o padrão oposto. Isto demonstra que as emoções expressadas por outros no Facebook influenciam as nossas próprias emoções, constituindo evidência experimental de contágio a uma escala massiva através das redes sociais. Embora isso aconteça sob o nível da nossa atenção consciente, partilhamos as nossas emoções com os outros a toda a hora, incluindo através de redes sociais online. Um estudo realizado pela Universidade de Vermont constatou que as fotografias publicadas no Instagram refletem a disposição da pessoa que as publica. Os investigadores compararam fotos publicadas por pessoas deprimidas com fotos publicadas por pessoas que não estavam deprimidas. No total, compararam 43.950 fotos publicadas por 166 indivíduos. Metade destes tinha sido diagnosticada com depressão clínica nos 3 anos anteriores. Os investigadores descobriram que as pessoas deprimidas manipulavam as fotos para as deixar com tons mais escuros. O filtro que mais escolhiam chamava-se Inkwell, o qual retira a cor e deixa as fotos a preto e branco. As pessoas felizes tinham maior probabilidade de usar um filtro chamado Valência, que dá às fotos um tom mais quente e luminoso. As pessoas deprimidas apagavam literalmente a cor daquilo que partilhavam com os outros. A estratégia de usar estas escolhas de cor como ferramenta para diagnosticar depressão foi bem sucedida 70% das vezes. Isso é uma proporção substancialmente mais elevada do que a taxa de sucesso de 42% dos clínicos de medicina interna. Bolhas de mercado e de preços de bens. As bolhas dos mercados bolsistas são outro exemplo de contágio emocional. Os investidores esquecem os altos e baixos do ciclo de negócios numa onda de compras especulativas. Em 1996, Alan Greenspan, o presidente da Reserva Federal norte-americana, chamou-lhe exuberância irracional. No seu livro A Ascensão do Dinheiro, o historiador Niall Ferguson declara: crescimentos explosivos e quedas súbitas resultam, na sua raiz, da nossa
volatilidade emocional. A 16 de outubro de 1929, Irving Fisher, professor de economia da Universidade de Yale, anunciou que os preços das ações norte-americanas tinham atingido o que parece ser um patamar permanentemente elevado. Estava muito enganado. O mercado recuou uns dias depois e então implodiu e tornou a implodir. Ao longo dos 3 anos seguintes, diminuiu 89%. Não voltaria a retornar ao nível de 1929 até 1954. Ao tentar explicar o crash, o célebre economista John Maynard Keynes estava bem ciente do contágio emocional que se tinha apoderado da psique nacional, chamando-lhe um fracasso dos instrumentos imateriais da mente. Ao longo da história temos assistido a várias bolhas. Em 1634, os preços dos bulbos de tulipas começaram a subir e os especuladores entraram no mercado. Começou a febre das tulipas holandesas. Alguns bolos trocavam de mãos 10 vezes por dia, por preços cada vez mais elevados. Em janeiro de 1637, bulbos raros de tulipa eram vendidos por mais do preço de uma casa. A 5 de fevereiro, a bolha colapsou abruptamente. O contágio emocional da febre das tulipas foi capturado num quadro de 1637 de Hendrik Gerritz Pot, intitulado Flora e a Carruagem dos Tolos. Representa um grupo de tecelãos holandeses que largaram os seus tiares para seguir uma carruagem encimada por Flora, deusa das flores. Ela leva ramos de tulipas nos braços e faz-se acompanhar por alcoólicos, agiotas e a deusa de 2 caras, Fortuna. O grupo está a ser levado para a morte no mar. As sensações que temos quando os nossos padrões de ondas cerebrais são afetados pelo contágio emocional são reais. Temos um pico de ondas beta relacionadas com stress e uma queda de ondas alfa. É preciso ter uma mente forte para não ser afetado pela histeria coletiva em nosso redor. Não é fácil discernir uma emoção que nos é dada em segunda mão de uma que surja dentro da nossa própria rede neural. Mapear o cérebro iluminado. Os observadores históricos têm sido capazes de descrever os extremos da consciência. O contínuo abarca desde o contágio emocional, que leva as civilizações à guerra, aos estados iluminados dos místicos. A neurociência moderna, contudo, dá-nos a capacidade de mapear a sinalização neural envolvida na consciência e descrever as vias de sinalização ativas no cérebro emocional. Quando registramos as ondas cerebrais de pessoas que têm experiências místicas, traduzimos estados subjetivos de consciência para imagens objetivas de função cerebral. À medida que a consciência se afasta do medo, da inquietação e das preocupações da mente local, as ondas cerebrais alteram-se. Isto indica que diferentes caminhos neurais estão a ser ativados, o que, por sua vez, altera o campo eletromagnético do cérebro. As sensações subjetivas de paz interior podem agora ser objetivamente mapeadas usando eletroencefalogramas para proporcionar uma imagem objetiva do fluxo de informação no cérebro. Durante as experiências místicas, a mente deixa a matéria. A consciência deixa de se identificar exclusivamente com o eu local e os eletroencefalogramas revelam grandes clarões de ondas alfa à medida que a ponte alfa é criada entre a realidade consciente e a inconsciente. A consciência transcende então o apego ao eu local para se fundir com a mente não local. O EEG revela primeiro clarões e depois grandes amplitudes constantes de ondas delta, a onda característica da mente não local e da ligação ao campo universal. Quando se experienciam estados alterados, o eletroencefalograma registra grandes amplitudes de onda alfa, teta e delta em simultâneo. Quando a cura física tem lugar, tal como na dissolução do tumor de José, costumam ser evidentes clarões de ondas teta. Nesta união do cérebro local com a mente não local, ocorre uma transformação. Símbolos como os seres que Julie viu e o cristal que recebeu tornam-se emblemas de uma nova realidade pessoal que integra a mente local com a mente não local. No final da experiência mística, a pessoa regressa à realidade local. Contudo,
Falo mudada. Poderá ter trazido uma dávida que representa cura emocional ou física, tal como o cristal que Julie colocou no coração. O processo produz uma libertação de velha energia bloqueada, no caso de Julie, a depressão que se derreteu como gotas de chuva e caiu no chão. Poderá experienciar cura física, como o desaparecimento do tumor cerebral de José. A matéria é mudada pela mente. Muitos estudos demonstram que os meditadores têm volumes maiores de tecido cerebral, um sono melhor, menos doenças, maior imunidade, uma saúde emocional melhorada, inflamação reduzida, envelhecimento mais lento, comunicação intercelular aumentada, neurotransmissores equilibrados, maior longevidade e menos stress. Os nossos estados mentais, emocionais e físicos transformados radiam então à nossa volta. À medida que nos tornamos mais felizes, afetamos as pessoas com que nos associamos. Estas, por sua vez, afetam pessoas à sua volta e os efeitos da mudança mental repercutem-se pela comunidade. Tem lugar um contágio emocional positivo. O filósofo jesuíta Pierre Teilhard de Chardin cunhou o termo noosfera, por vezes traduzido como orbe de consciência, para descrever o campo de consciência produzido pela humanidade. Inclua toda a restante vida na Terra e obterá psicosfera, ou orbe de consciência de tudo no campo. Eu também uso o termo hemosfera para descrever o tom emocional coletivo do planeta. Fazemos parte do campo de cura na psicosfera da humanidade. A nossa energia está desincronizada das emoções negativas que infectam a sociedade. Não participamos nesses campos. A nossa mudança da mente produziu uma nova realidade material que apoia a transformação da nossa saúde e do nosso espírito. Pôr estas ideias em prática. Atividades para praticar esta semana. Pratique eco-meditação durante pelo menos 10 minutos de manhã e ao final do dia. Fomente o contágio emocional positivo ligando-se deliberadamente a outras pessoas. Passe pelo menos 10 minutos com o seu cônjuge no início e no final de cada dia de trabalho. Fale de coisas que o seu cônjuge quer discutir e pratique resumir aquilo que ele lhe diz. Quando estiver numa loja, olhe as pessoas que o ajudam nos olhos. Pratique sorrir aos outros para fomentar ligações emocionais positivas. No seu diário, tome nota de quaisquer irritações mesquinhas que o afetam.